Olá, a paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Quem dera, né, irmãos? Que nossos irmãos mais velhos, anciãos mais velhos aí do Brasil, entendessem essa pregação desse irmão Marcelo ali dos Estados Unidos, que ela foi bíblica, porque se você pega uma Bíblia na mão e começa a analisar tudo o que ele falou, não fugiu de nenhum momento das Escrituras. É claro que tem pessoas que vai criticar porque gosta de doutrina, não sei o quê, mas o próprio irmão Cláudio Marçola falou que a maior doutrina é o amor. Aquele negócio de dizer doutrina, isso é doutrina, só repreendia o povo, só falava mal do povo, só é a pintura, é o brinco, é isso, é o cabelo, só atacava o que via. Você precisa atacar o que você não vê. Os irmãos sabem onde está a maldade do homem e da mulher. Não está na face, nos olhos, nos vestuários. A maldade do homem está dentro do coração. Ou seja, se você não houver a consagração com Jesus Cristo, nada faz sentido você obedecer leis e ordens se você não tem amor no teu coração. E isso é bíblico, em qualquer lugar da Bíblia, aos Coríntios, você vai ouvir falar isso. Então, buscar o amor sempre. Mas criticar uma pregação dessa é quase impossível. Então, tanto é que os críticos, as pessoas que são críticos, porque tem críticas construtivas, pessoas que constroem críticas em certas situações, que agora a congregação até mudou, porque foi de tanto falar, de tanto alguém se expressar em algo, e o povo não deve ficar calado, porque o povo aprende das escrituras, eles também sabem falar, sabem anunciar o evangelho, por isso deve haver opiniões, aceitar opiniões. E tanto é que algumas coisas mudou para melhor. E uma pregação dessa, por que não levar esse irmão? Por que não levar ele lá no Brás, né, para falar num culto online, assim, ia calar muita gente que critica, porque alguns erram mesmo. Salvador Bueno falou uma vez que as pessoas erram no cima do culto, porque são homens, são seres humanos. Então tem aqueles que pegam a Bíblia, irmãos, ficam assim, na mão, e ouvindo, para ver se pega um erro, para ver se pega uma falha, que o pregador se atrapalha, ele é homem. Os irmãos pensam que quem está pregando se eu fosse santo perfeito, eu já tinha ido embora. Então eu preciso me santificar ainda. Mas por que não então levar esse irmão para mostrar que ele não errou? Ele não errou em nenhum momento, e que na congregação tem regiões sim que são bíblicas. Como eu já ouvi falar da região de Marília, por exemplo, ali da cidade de Marília, que são menos, né, fala menos heresias, são pessoas mais que expõem a Bíblia, tem pregadores ali, operador que expõe a Bíblia como ela é. O irmão Alceu Figueiredo, por exemplo, é um irmão que está lá no Facebook, ele já era do Orkut há muito tempo, ele cria devocionais, é um irmão que tem, chegando aí, se não tiver 60 anos, ele que me desculpe, né, não lembro direito, mas 60 anos já de congregação. Então é um irmão que ele conhece ali a região de Marília, conhece das escrituras, é um irmão que é sábio no falar, sábio no que ele coloca no Facebook. Então o que acontece? Tem muitos irmãos por aí que sabem ministrar a palavra, então leva esse irmão Marcelo, que é lá, já ficou conhecido por uma pregação dessa, que Deus usou ele de tal maneira, né? Tantas coisas vêm acontecendo aí na igreja, mudanças, e é Deus colocando a mão, usou ele para falar. Verso 25. Ele morreu na cruz, irmãos, e fez essa promessa. Eu acho que eu estou errado. Então eu estou errado, não é possível. Não, a Bíblia está errada. Glória a Deus. A Bíblia está errada. Porque nós vemos os púlpitos pregando casa, carro, casamento, documento, bênção material, e esquecendo de pregar que Cristo vive e Ele morreu pela tua alma. E Ele morreu fazendo uma promessa: Pai, perdoa todos eles, porque são todos pecadores, mas eu morri para completar a minha missão. Tetelestai, está tudo consumado.
Aleluia. Agora, quem crê em mim será salvo. Quem não crê está condenado. Desde o primeiro homem lá atrás, Adão, até o último que vai nascer, todos dependem de Cristo. Mas como assim, irmão? Cristo veio há 2023 anos atrás, mas foi pregado lá atrás, em 12 de Gênesis, para Abraão e Saraí. Foi pregado o Evangelho, porque o Evangelho é boas novas para o homem. Não é boas novas as coisas material, mas é boas novas para a tua alma. E o Senhor falou com Abraão: pega a tua esposa, tudo que é teu, e vai daqui que eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Abraão creu, logo o Evangelho foi pregado. Porque você e eu estamos aqui porque nós cremos nesse mesmo Jesus Cristo. Nós não andamos com Ele, nós não vimos cego se enxergar, nós não vimos Lázaro ressuscitar, nós não vimos o vinho ser transformado, mas nós ouvimos e cremos. Eles andaram com Ele, mas quando o Senhor foi crucificado, só apareceu Tiago, João, Maria e Maria Madalena na cruz. Os outros estavam escondidos de medo, porque ainda não tinha conversão. Medo de pregar a verdade, medo de anunciar que aquele que estava morrendo ia ressuscitar. Faltou fé para eles, como falta para a igreja. Recebe fé que Jesus Cristo está vivo. Não vai nos deixar. Mas se nós negar Ele agora, Ele negará nós diante do Pai. Se vocês sentarem um irmão desse, irmãos, faço um apelo a vocês: não sente esse irmão, não tira ele do ministério. Leva ele lá pro Braz para falar do Evangelho, falar da graça, falar de Jesus como ela é, da maneira que ele falou. Mas ele não pode atender culto, ele não é ancião, é um cooperador. Coloque ele pelo menos para dar um testemunho, para mostrar que vocês aceitaram a maneira como ele anunciou o Evangelho nessa pregação. Teve um movimento, eu mesmo fui um que, não que critiquei, mas dei minha opinião, né? Quando teve aqueles ensinamentos para os músicos que não era para ter tocata, o povo entendeu que não era para ter tocata, que não era para fazer ajuntamento. Falou que tinha encarregados fazendo, né, show, espetáculo. Eu fiz a minha opinião, o vídeo chegou a 40 mil visualizações rapidinho. Quer ver a maneira como que esse outro ensinamento é passado, né? Sobre o ajuntamento, quando chama ali para tocar em algum lugar, né? Pode ser, ali quer dizer até numa casa. Encontros de música na CCB. Isso aqui está um caso, irmãos, muito explorado ultimamente nas redes sociais. Então vamos ver isso aqui. Tem ocorrido com bastante frequência convocações pelas mídias sociais de músicos da CCB para encontros musicais em lugares públicos ou salões particulares, onde se executam nossos hinos, com a presença também de plateia e com participação de irmãos encarregados locais e regionais. Esclarecemos que a CCB não realiza tais eventos e o Ministério não apoia nem incentiva essas iniciativas. Irmãos encarregados locais e regionais que se envolverem em qualquer destes eventos poderão ser submetidos a sanções pelo Ministério dos Anciãos mais antigo. Aconteceu que irmão Marcão de Cabreúva falou que ia conversar com eles, né, porque o povo estava até querendo fazer uma manifestação na frente do Braz. Marcão de Cabreúva falando: meus irmãos, vocês sabem que eu amo vocês aqui, ó. A dor de vocês é a minha dor. A lágrima de vocês escorre aqui nesse olho. Vocês sabem que eu estou com vocês sempre. E eu falo para vocês: vamos vencer esta guerra no amor e na misericórdia. Irmãos, está errado esse movimento do dia 28. Está errado. Eu peço, cancelem o pessoal lá que vai, já estou ligando, já fiz várias ligações, falei com os irmãos, cancele todas esse evento que vai ter lá, entendeu? Que nós vamos vencer isso no amor. Vocês têm a minha palavra. Se por um acaso não acontecer, se vocês nós não for vencedor disso, vocês podem me cobrar.
que eu estou conversando, eu estou dialogando, eu estou batendo papo, e nós vamos ser vencedor. Nós vamos vencer isso no nome do Senhor Jesus, mas no diálogo e na paz. Que nós precisamos tocar, nós precisamos cantar, tudo dentro da ordem, tudo dentro do respeito, tudo dentro da decência, mas temos que reunir para cantar, temos que reunir para tocar, entendeu? O projeto Resgate dos músicos tem que continuar, o projeto Resgate da nossa mocidade vai continuar, entendeu? E nós vamos se reunir, nós vamos dar glória, nós vamos falar com o céu. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, cancele o ato cancele o ato do dia 28, que nós vamos vencer isso aí, tá bom? Conta comigo, e já nós teremos notícias boas e favoráveis, mas na paz, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus. E queria, reclamar porque esse impedimento, colocando a mão, na orquestra, nos músicos que estão lá gratuitamente, dando de si para ajudar, para louvar a Deus. Veja a dificuldade que é quando um músico vai ficando até sozinho na igreja. Dei a minha opinião aqui e o irmão de Cabreúva lá, o Marcão, começou a conversar com esses anciãos mais velhos lá e acabou que ele queria também, ele mostra esse intento de querer reger no Brás. Eles chamaram ele lá, já que ele acalmou o povo, porque ia haver a manifestação. Chamaram ele lá, ele foi lá e ficou tudo certo. Faz isso agora, irmãos. Chama esse irmão para ir lá no Brás atender um culto. Não senta ele, não. Mostra até para quem é crítico, que fala de qualquer coisa e reclama o tempo todo de qualquer erro humano, porque todas as instituições têm seus erros, ninguém é perfeito, sempre tem aquele que está ali no meio querendo estragar, até ancião mesmo, regional, que às vezes você não pode nem ir contra ele, que ele quer separar, às vezes tem até medo de ter a separação na igreja, ele tira a liberdade do povo por anos e anos, sendo uma pessoa maldosa, e dentro da família dele ele não faz isso. Dentro da família dele ele deixa acontecer, mas com o povo mais pequenininho ele tá lá carrasco. Tem muito disso. Se algum dos jovens pecar, algum de nós pecar, a igreja não tem o direito de jogar para fora. E nem mandar sentar no último banco e dizer pecador. Não. A igreja que tem Cristo e tem a luz de Deus, ela abraça esse pecador e fala: senta aqui comigo, porque eu também peco. Você fornicou, apareceu para todo mundo. Engravidou a irmã lá, apareceu para todo mundo. Mas eu também peco porque eu falo mal todo dia. Eu piso o carro do meu irmão, o trabalho do meu irmão. Passo uma mulher bonita, eu olho para ela e desejo. Cometeu adultério, 5 de Mateus, lê lá, está escrito. Glória a Deus, glória a Deus. Você gera grupo, fofoca, política, e eu também. Mas aquele que caiu no pecado do adultério e da fornicação, esse nós vamos matar. Esse não é bom aqui não. Glória a Deus. E quando acontecer dentro da tua família, você mata também? Glória a Deus. Glória a Deus. Filhinho, não pequei. Se alguém pecar, temos um advogado para culpar. Quem? A igreja? A denominação? O nosso dinheiro? O carro novo? Jesus Cristo. Então, se ele for lá, mesmo que as pessoas que são críticos querer falar alguma coisa depois daí em diante da igreja, no futuro, ele não vai conseguir, porque vai entender que a igreja aceitou que alguns, às vezes, acabam errando, na administração, até mesmo da palavra, e outros, como ele, é usado. Por quê? Porque buscou o conhecimento da Bíblia, buscou entender as Escrituras. Não pode nem falar estudar, porque estudar e fica tudo assustado. Mas se ele buscou entender, buscou conhecimento, analisou as Escrituras, buscou aprender dela, porque dela que contém a salvação. Então essa pessoa, ela ministra melhor a palavra, ela fala mesmo o que está escrito, assim como qualquer um outro. Ninguém os anciãos, o cooperador não é melhor do que ninguém. Qualquer pessoa pode analisar as Escrituras e anunciar, falar do Evangelho, assim como eu falei do nosso irmão Seu Figueiredo, que faz isso há
tanto tempo, todo dia de manhã ele posta um devocional falando sobre as escrituras, falando no dia sobre atualidade no Facebook. E ele buscou conhecimento. Agora as pessoas ficam dependentes, venerando. Veja bem a palavra, tem um canal aí que fica postando uma palavra de um irmão aí, como é que é? Irmão Paulinho. Tem vezes que a palavra dele fala coisas das escrituras, está tudo certo. Mas tem vezes que é uma palavra depressiva, deixa a pessoa doente, ou ficar ouvindo o que ele fala. A pessoa, mas tem que falar doutrina. Mas o que é aquilo? Ele é o tempo todo falando coisas que estão no coração dele, expondo uma amargura. E fica um canal lá com essa pessoa fazendo um react, né? Pondo a mão na cara. Cada vez que ele fica puxando a orelha, como eles dizem, né? Mas pra quê? Pra pessoa sair do culto e no seu dia a dia, com o esposo e com a esposa, ser maltratado? Porque ele deixa de fazer alguma coisa, deixa de fazer outra, ou seja, não recebeu Jesus no seu coração, não foi alimentado com uma palavra dessa aí, que é cristocêntrica. Daí lá fora, no seu trabalho, são pessoas que não dão exemplo para ninguém. Então o que acontece, irmãos? Tem que entender que tem falha sim, tem erro sim, mas a gente tem que aprender falando, construindo, comentando, falando das escrituras. Como é bom você encontrar um irmão na tua casa e de repente começar a falar sobre as escrituras, falar sobre o evangelho, ter conhecimento espiritual. O crescimento espiritual é assim, é a igreja de Jesus. É como eu disse, se vocês chamaram o Marcão, apaziguou toda a situação com os músicos, né? Foi lá, fizeram um ensaio técnico com as tubas, né? Isso foi muito bom, vou falar que não é. Mas o irmão do Marcão mesmo fala que ali era um lugar no Brás que só deu problema para os pais deles, né? Que o pai deles saía triste de lá. Quantas vezes meu saudoso pai, irmão Armelino Federzoni, saiu desse salão aqui, ó, salão de reunião do Brás, saiu triste. E hoje estamos aqui, os filhos dele, contentes. Né? E agora ele foi lá, o Marcão ficou tudo contente. Diz que teve uma preparação 100% espiritual. Ninguém consegue ser 100% espiritual, mas diz que ele foi. O ensaio foi magnífico e foi muito bom, não posso negar. Mas um preparativo 100% espiritual. E o que acontece? Se ele foi lá e aconteceu tudo isso, deu tudo certo, por que não trazer esse irmão, né? Aliás, o Marcão também tá querendo ir agora em Goiânia, porque diz que a igreja é bonita, achou a igreja bonita, né? E aí também quer ir reger lá. Eu queria conhecer a Central de Goiânia, porque uma vez Deus preparou de fazer um ensaio regional no porão da Central de Goiânia, e agora fez uma igreja linda. Outro dia eu passei lá em frente, era de noite, a igreja estava fechada, eu queria ver ela por dentro. E se Deus preparasse o ensaio e deixasse o região hino lá, vixe, que alegria, vixe, que alegria. Faz isso com o irmão também, leva o irmão, traz o irmão aqui no Brasil para fazer uma pregação, irmãos. Vai ser muito bom pro povo de Deus, conhecimento espiritual, entender que a igreja tem as suas falhas, mas é em busca do melhor servir a Deus. Tantas instituições aí que estão enganando o povo com dinheiro, né? Só falando em dinheiro. A gente vai diminuindo isso na pregação desse irmão, você vê que ele foi diminuindo essa religiosidade, esse negócio de... Ele em nenhum momento ele exaltou a pregação, somente falou do evangelho como deve ser, de Jesus Cristo. Vai chegar o tempo que não vão ter mais como servir a Deus numa instituição. Isso vai acontecer. Rapidamente a gente está vendo isso. E o que vai sobrar? O evangelho das Escrituras, que é a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, né? E se inscrevam no canal, assim como tem compartilhado os outros vídeos. O nosso crescimento no meio da igreja, aumentar o nosso conhecimento e o amor dos irmãos for cada dia mais aumentando, né? Porque tende a diminuir, mas também tende a aumentar conforme o esforço que nós fazemos. Até aquele dia que dizem, o amor de muitos esfriariam, mas pode não ser agora. Deus abençoe. A paz de Deus, irmãos.